coluna de fogo que eles apontavam, quem era o Cordeiro Pascual? Quem é o nosso Cordeiro Pascual? O Senhor Jesus Cristo. Então em Gênesis ele era a semente da mulher que pisava a cabeça da serpente, em Êxodo ele era a coluna de fogo e o Cordeiro Pascual, em Levítico ele é o sacrifício expiatório, em Números ele é a rocha ferida, em Deuteronômio ele é o profeta mais que Moisés. Tudo isso aqui está ouvindo que é Jesus. Em Levítico, o sacrifício expiatório. Quem fez sacrifício expiatório por nós? A mulher em Números, ele é a rocha ferida. Quem foi a rocha que foi ferida pelo seu pecado e pelo meu? Em todos os livros você vai notar que é Jesus, é apontando Jesus Cristo. Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão das hostes celestiais. Em Juízes, ele é o juiz legislador do seu povo. Em Ruth, ele é o parente redentor. Quem é o nosso parente redentor? Em 1 Reis, em 1 Samuel e 2 Samuel, ele é o profeta da confiança. Qual é o profeta que você confia? Em 2 Reis, em 1 Reis e 2 Reis, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quem que lá em Apocalipse fala que é o nosso rei dos reis, Senhor dos senhores? Em 1 e 2 Crônicas, ele é o cordeiro, o herdeiro do trono do Davi. Quem que foi herdeiro do trono de Davi? Em Esdras, ele é a esgrima versátil da lei mosaica. Quem que veio cumprir a lei mosaica? Em Neemias, ele é o restaurador. Quem que veio com o ministério restaurador e apontando o ministério restaurador? Em Esther, ele é o provedor da última hora. Quem é o provedor da última hora? Em Jó, ele é o redentor que vive. Quem é o redentor que vive? É o Senhor Jesus Cristo. Em Salmos, ele é o nosso pastor, o nosso reforço, o nosso socorro e refúgio na hora da angústia. Quem é o nosso refúgio, o nosso socorro na hora da angústia? Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o eminente pregador. Em Cantares, ele é o noivo esperado. Quem é o noivo esperado? Quem? Em Isaías, ele é o Messias, o Deus forte, o conselheiro, o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o profeta chorão. Qual foi o profeta que chorou diante da morte do seu amigo? Em Lamentações, ele é o intercessor. Quem faz intercessão por você? O irmãozinho Ezequiel, ele é a roda em meio da roda. Quem que o irmão Branco falou? Que o povo de quem? Qual é o povo? Que é um círculo saindo de outro círculo, a roda saindo de outras rodas. É o povo do Senhor Jesus Cristo, sim. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha. Em Oséias, ele é o esposo fiel. Em Joel, ele é o restaurador. Em Amós, ele é o juiz divino. Em Obadias, ele é o Salvador. Em Jonas, ele é o missionário. Em Miqueias, ele é o recompensador de Israel. Em Naum, ele é o profeta apaixonado pelo seu povo. Em Abacuque, ele é o ramo da raiz de Davi. Em Sofonias, ele é o ajudador. Em Ageu, ele é o despertador de nações, o adorado pelas nações. Em Zacarias, ele é o profeta das mãos feridas. Em Malaquias, qual foi o profeta que teve a mão ferida? Em Malaquias, ele é o sol da justiça do entardecer. Quem veio trazer essa mensagem do entardecer? O Senhor Jesus Cristo. Tudo aponta o Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento, ele tem 7 nomes de redenção, como Jeová Jireh, Jeová Provedor, assim por diante. Mas os 7 nomes, ou as 7 manifestações que ele tinha no Velho Testamento, não fez os judeus vir ter uma fé em 7 atributos, ou em 7 deuses separados, melhor dizendo. Eles tinham fé num Deus com 7 atributos, não em um Deus separado em 7 pessoas. Porque que hoje, no Novo Testamento, nós temos um Deus com 3 atributos, e o povo tem que separar essa pessoa em um único Deus em 3 deuses. No Velho Testamento, eles não separaram em 7 deuses, pois ele tinha 7 atributos lá. Nosso Deus tem 3 atributos, mas é um único Deus. Passemos então para o Novo Testamento. Em Mateus, ele é o rei, ele é o leão da tribo de Judá. Em Marcos, ele é o servo, aquele que serviu a mim e a você. Ele é o boi. Em João, ele é o Filho de Deus. Em Atos, mais uma vez, ele é a coluna de fogo. Ele é o Senhor da igreja que fundou o livro de a igreja em Atos. Irmãos, em Romanos, ele é o justificador de nossa fé. Em 1 e 2 Coríntios, ele é o Deus provedor dos dons da igreja, e é o Deus que
ordena a igreja, põe a igreja em ordem. Em Gálatas, ele é o resgatador da lei. Em Efésios, ele é o único Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Efésios, ele é um só Senhor. Em Colossenses, ele é o tesouro da sabedoria. Em 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele é o Senhor que viria buscar a sua igreja. Em 1ª e 2ª Timóteo, ele é o único Deus mediador, ele é o Deus invisível. Em Tito, ele é o exaltador da igreja. Em Filimão, ele é o pregador das nossas, ele é o pagador de nossas dívidas. Em Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Tiago, ele é o mediador da cura das nossas enfermidades. Em 1 Pedro e 2 Pedro, ele é o sumo sacerdote do rebanho. Em 1ª, 2ª e 3ª João, ele é o Deus ágape, ele é o ágape de Deus, o amor divino para com a igreja. Em Judas, ele é o único Deus de Jesus. Em Apocalipse, mais uma vez, ele é a coluna de fogo da Apocalipse 10:7. Ele é o alfa, mais uma vez, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, o derradeiro, ele que era, o que é e o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. E vem Apocalipse, vem a porta de Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, o único Deus, com 3 atributos para salvar, para redimir, para vir buscar a igreja. Nós temos bases com tudo isso. Veja bem, eu falei que em Colossenses ele é o tesouro da sabedoria. Colossenses 2:9. Eu tenho todas as bases das escrituras aqui, mas por exemplo, para dar exemplo, Colossenses 2:9. Se vocês quiserem abrir a escritura, Colossenses 2:9, eu disse que em Colossenses ele é a deidade corpórea de Deus. Tesouro da sabedoria, deidade corpórea de Deus. Tudo isso nós temos base. Veja bem, Colossenses 2:9 diz assim: porque nele habita corporalmente, corporalmente, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não era uma parte da divindade, não era o Deus Pai, não era o Deus Espírito, era toda a divindade. Abra sua Bíblia em São João capítulo 14. São João 14, a partir do versículos 15, para nós complementarmos essa linha que nós pegamos hoje. Oh, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta a nossa restauração em Cristo Jesus. Aleluia. Em São João 14 diz assim para nós, a partir do versículo 5. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos nós saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conhecesses, e dele tendes visto. Agora você vê, tem muita gente que usa a passagem da Escritura usando que ele é o nosso noivo, e nós somos a igreja, somos a noiva, e a palavra de Deus fala que a igreja, que o noivo e a noiva, o homem e a mulher, são como uma só carne. Aí vem os denominacionais e falam: não, ele é o esposo, nós somos a esposa, então nós somos separados, somos uma só carne, por isso que nós é Deus separado. Não, mas veja bem, você é casado e diz como se fosse uma só carne. Não fala que é uma só carne, é como se fosse uma só carne. E nós, com o nosso Deus, o nosso Pai, nós não podemos dizer para a nossa esposa: ó, quem vê minha esposa vê a mim. Não, eu sou homem, ela é mulher. Quem vê a minha esposa vê ela, e quem vê a mim vê a mim. Por isso que Jesus falou: quem vê a mim vê ao Pai. Ele falou: como se vê o Pai? Não, ele falou: vê o Pai. Eles eram um realmente. Não era, quando alguém vem falar para você, é como marido e mulher, que são uma só, mas são separados. Não, o nosso Deus não é Deus separado, é um só. Ele falou: quem vê a mim vê ao Pai. Você não pode falar: quem vê a mim vê minha esposa. Ele continua dizendo assim: disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tenho desconhecido. Felipe: quem vê a mim vê o Pai. E como diz tu: mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? Nele habitava, Colossenses 2:9, nele habitava toda a plenitude. Não quero mostrar que toda a plenitude de Deus está em mim.
E aqui no versículo 10 assim: não crees tu que estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu vos tenho dito não digo de mim, mas mesmo mais do Pai que está em mim e a quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai está em mim? Credes ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade eu digo que aquele que crê em mim também faz as obras, fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará outro Consolador, para que ficasse convosco para sempre. Aí vem a fé trinitária e fala: está vendo? É outro, não é Ele, é separado. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque o Consolador é o Espírito Santo. Está vendo? É separado. Continuemos lendo a Bíblia. Eles param em certos lugares. E o Espírito Santo de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfão. Agora vamos aqui, eu já falei sobre isso aqui, é tremendo. Quem te deixa órfão? É filho? Não, quem deixa órfão é pai. Então Jesus estava falando com atributos de pai. Ué, mas ele não era o filho? Mas ele falou: não vos deixarei órfão, quem deixa órfão é pai. Ele estava, Jesus, falando em atributos de pai. Porque os atributos, todos eles estavam nele. Ele estava falando um atributo de pai. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não viverá mais, mas vós vivereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu e meu Pai, e conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem o que há de se manifestar a nós e não ao mundo? Não ao mundo? Jesus respondendo disse-lhe: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem me ama não ama, não. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu ouvistes não é a minha, mas do Pai que me enviou. Temos dito isso, estava convosco, Filho, estava convosco, estava o Filho. Agora bem, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Quem que vai e vem? Quem que ele falou que ia vir? O Consolador. Qual que é o Consolador? O Espírito Santo. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Agora ele diz aqui: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Então quando ele diz, não vos deixarei órfãos, era um Deus no atributo de Pai dizendo, não vos deixarei órfãos, no atributo de Pai. E quando ele diz, não vos deixarei, vos enviarei outra vez o Consolador. Ele disse que enviaria o Consolador. E ele disse, vocês têm me ouvido? Vou e venho. Então quem que vem? O próprio Jesus Cristo. Quem é o Espírito Santo Consolador? O próprio Jesus Cristo. De Gênesis Apocalipse, tudo aponta a Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o Deus Consolador. Ele é o Deus Restaurador. Não há três deuses. Há um Deus com três atributos. E Ele fala, não diz órfão, Pai, vos enviarei o Espírito Santo. Eu virei para vós. Eu tenho o Espírito Santo. Eu sou o Espírito Santo. Você não vê Apocalipse 1:17. Você não vê dois tronos. Apocalipse 5, você não vê dois tronos. Você sempre vê um trono. Você não vê dois, você não vê três. No alto céu nunca tem dois ou três tronos. Sempre é um trono. Sempre os homens que olharam através da fé, através da revelação, viram um trono. E sentado à destra de Deus.
Filho. Amém. Quem que é a destra? O braço direito, é o atributo. O braço direito de Deus é o atributo Filho. É um Deus em 3 atributos. Agora as pessoas falam, no dia do batismo, quando Jesus foi batizado, veio, abriu-se os céus, e uma voz ouviu-se do céu dizer: esse é o meu filho amado, de quem me comprazo. E o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E eles falam: ali está os 3 deuses diferentes. Daí você fica pego e não sabe responder. Mas agora a partir de hoje vai saber responder. Assim como aqui, o Senhor Jesus Cristo, no atributo de Filho, estava numa só vez, usando os 3 atributos dele. Ele estava falando como Pai, ele estava falando como Filho e ele estava falando como Espírito Santo. Numa só passagem, num só momento. Estavam os 3 atributos trabalhando numa só vez. Lá, quando Jesus foi batizado, os 3 atributos trabalharam na mesma hora. E a prova disso é que eles falam que a pomba, a Bíblia fala que a pomba veio em forma, é o Espírito Santo veio em forma de pomba. Então ele fala ali, Espírito Santo. O Pai falou dos céus, então ali era a voz do Pai. E o Filho estava sendo batizado. Sim, 3 manifestações numa mesma passagem dos 3 atributos de um único Deus. Porque quem falou foi o Pai? Foi o Pai. A Bíblia diz que foi o Pai. Porém, a Bíblia diz que lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, que o pai de Jesus, o pai do Emanuel, gerado por Maria, era o Espírito Santo. Então quem tinha que ter falado era a pomba. Ué, o que aconteceu? Eles se perdem. Porque se foi o Pai que falou dos céus, o que a pomba estava fazendo ali? A pomba tinha que estar no céu falando. Porque a pomba não era o Espírito Santo, então quem tinha que ter falado era o Espírito Santo. Mas nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está trabalhando aqui nesse momento. Ele está trabalhando em outras igrejas. Eles estão trabalhando em outros ministérios. Ele está trabalhando lá no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Ele é os atributos dele. Ele é onisciente. Ao mesmo tempo, ele trabalhou com o Pai. Ao mesmo tempo, ele trabalhou como Filho. E ao mesmo tempo, ele trabalhou como Espírito Santo. A voz Pai, ao Espírito Santo em pomba e o Filho sendo batizado. Numa só passagem, os 3 atributos sendo manifestados numa só hora. E não venham falar que ali eram 3 pessoas diferentes, separadas, porque não tem como, porque a pomba era o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Pai de Jesus é o Espírito Santo, mas eles são um, é Ele mesmo gerando assim ele é o Pai Criador, Ele pode todas as coisas. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós tenhamos a fé apostólica, fundamentos dos apóstolos e dos profetas, não desviando-se para os fundamentos trinitarianos ou os fundamentos dos filhos. Porque os filhos seguirão os pais. Assim como nós seguimos a fé dos nossos pais na fé, aqueles que não seguem esta mensagem, seguem a fé dos seus pais, Constantino no Pômulo e os demais pais da fé deles. Ou qual foi eles que fundaram? Quem fundou essa fé? Foi eles. Então quem segue essa fé, segue a fé dos pais. E a Escritura diz que é para seguir mesmo. Agora nós que somos filhos da luz, temos que seguir a luz de Deus. Amém? Senhor nosso Deus. Nós que somos seus filhos, cremos no teu Evangelho, podemos te ver de Gênesis a Apocalipse, podemos te ver em nossas vidas, podemos te ver em todas as manifestações. Um único Deus, trabalhando 3 vezes, em 3 manifestações. Deus é perfeito em 3, mas não é 3 Deus, é um Deus perfeito em 3, diz as Escrituras. Em 3 atributos. Senhor, seja perfeito em nós. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, que Satanás não tire a nossa fé, não tire o nosso ânimo de te servir, com as lutas, com as turbações da vida, com as dificuldades, mas que nós possamos prosseguir, pois os apóstolos ficaram felizes por estar dignos de serem açoitados pelo Evangelho. Nós somos felizes, Senhor, por padecer muitas vezes pelo teu Evangelho, por sofrermos e sermos julgados nesse mundo, para um dia estarmos julgando com Cristo. Senhor Jesus Cristo, nos dê a mesma fé dos nossos pais apostólicos, dos nossos pais, dos profetas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Reaviva isso em nossos corações, para a honra e glória do seu nome, em nome do Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Que Deus continue com todos. Eu quero só ler uma frase aqui, lembrando uma mensagem à unidade de Deus. Nós sabemos que isso é impossível, que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Nós sabemos que isso é impossível. As colinas da Judéia estavam cheias de neve naquele tempo. Portanto, como poderia ser isso?
Jesus, comumente pelas astrologias e assim por diante, e por tudo que nasceu primeiro ao redor, ele nasceu primeiro ao redor de abril. Eu pensei que a mensagem ia chegar até aqui, não deu tempo. Então, para quem perguntou, não tem um dia que Jesus nasceu, ninguém sabe, mas ele vem. Naqueles tempos, em dezembro, não teria como ser, porque estava cheio de neve lá, e a Bíblia nos fala que as coisas estavam nascendo, e as coisas nasciam naquele tempo, era na primavera. Então, não tem Jesus nasceu. Jesus comumente, conforme a astrologia e assim por diante, tudo que nasceu primeiro e ao redor foi ao redor de 1º de abril, portanto, quanto era a primavera. Porém, este é um dia ao qual está bem apenas dedicado para a adoração em memória da sua vinda ao mundo. Então, o dia que Jesus nasceu, ninguém sabe. Mas pelo que a Bíblia nos fala sobre o que estava nascendo, brotando aqueles dias, então é ao redor do mês de abril. Amém? Amém. Graças a Deus. Que a comunhão, a paz do Espírito Santo seja por todos e com todos. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje e sempre. Amém. Que Deus continue nos abençoando com a fé no Filho de Deus, a fé que nos ajuda a vencer o mundo. Amém? Deus abençoe. Quarta-feira, 19h30, não falte o culto de oração. Amém? 19 horas ou 19 horas no sábado, o nosso culto. Se Deus permitir, pastor Lázaro, domingo de manhã. Se não permitir, nós estaremos com a igreja. Amém? Deus continue nos abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo.